de Deus. Depois do Raí, a Esté louvando ao Senhor Jesus Cristo. Gostaria de cumprimentar meus amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria estar aqui com vocês para adorar o Senhor Jesus. Gostaria que meditássemos no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz: Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Arrependimento tem sido uma palavra esquecida, mas ainda que seja anulada de alguns púlpitos, não foi anulada da palavra de Deus. De fato, a Bíblia tem muito a dizer em relação ao arrependimento. Na Bíblia existe um mandamento para o arrependimento. Se olharmos para a vida de Jesus, o primeiro sermão que ele pregou foi a respeito do arrependimento. Como eu li agora em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A última mensagem que Jesus enviou à igreja em Apocalipse 3,19. Ele também pregou arrependimento. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. Apocalipse 3,19. Em Lucas 13, 1 ao 5, Jesus novamente pregou uma mensagem de arrependimento. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Duas vezes neste texto, Jesus enfaticamente diz: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Louvado seja Deus. O arrependimento é mais que uma convicção. A razão pela qual o arrependimento é mais que uma convicção é porque você pode estar convicto do seu pecado e não arrepender-se. Estava convicto, mas não procedeu ao arrependimento. Quantas pessoas sabem que são alcoólatras, drogadas, que estão pecando, mas não se arrependem? Segundo lugar, o arrependimento é mais que uma confissão de pecado. Você pode confessar teu pecado, mas de todas as formas não ter se arrependido. Existem vários episódios na Bíblia Sagrada quando as pessoas literalmente disseram: eu tenho cometido pecado. Confessaram o seu pecado, mas sem dúvida nenhuma deles se arrependeu. Vejamos alguns exemplos bíblicos sobre a confissão de pecados, mas que não se arrependeram verdadeiramente. Uma confissão de terror. Quando Deus enviou granizo e fogo no Egito, Faraó disse: eu pequei. Mas em Êxodo 9:34, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, e ele e os seus oficiais. Uma confissão hipócrita. Balaão queria servir a Deus, mas também queria tirar proveito dos ganhos financeiros por debaixo das pessoas. Por debaixo dos panos, perdão. Quando a jumenta lhe falou, o preveniu da ira de Jeová, e em Números 22:34, então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho, para te opores a mim. Agora se pareceu mal aos teus olhos, voltarei. Mas na realidade ele nunca mudou, nunca se arrependeu.
Outro exemplo, uma confissão pela metade. O rei Saul decidiu ficar com o despojo da guerra e foi contra a ordem de Deus. Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, Saul disse em 1 Samuel 15:24: Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvido à sua voz. Saul disse: Pequei, mas tinha uma desculpa por haver feito. Não assumiu a responsabilidade por suas ações. Exemplo, o diabo me incitou a fazer. Tem muitas pessoas que têm um desejo no coração de pecar contra Deus. E tudo quer atribuir ao inimigo de nossas vidas, que é o Satanás. A pessoa mente, a pessoa rouba, a pessoa adultera e diz: não, foi o inimigo que me usou. Não é verdade. O inimigo ele só dá um empurrão. Mas o sentimento de pecado, o sentimento de desobediência a Deus vem do seu próprio coração. Até porque a palavra de Deus diz que o que procede do ser humano, ele vem do coração. Então, meus amados irmãos, que venhamos nos arrependermos de nossos pecados, mas que seja um arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero, não somente de palavras, porque tem muitas pessoas que eu fico até preocupado quando eu vejo várias pessoas quando sobem ao altar do Senhor e quase toda semana, quase todos os cultos estão indo lá na frente pedir perdão, pedir reconciliação. É muito preocupante isso, porque quando a pessoa está assim, é porque, infelizmente, na maioria das vezes que ela cometeu o pecado, ela disse que estava arrependida, mas não estava. E o arrependimento verdadeiro é você confessar seus pecados e abandoná-los. Confessar seus pecados ao nosso Deus e abandoná-los. Se eu tenho algo contra algum irmão, ou vice-versa, se algum irmão tem algo contra mim, eu tenho que chegar até ele e pedir perdão a ele, ou vice-versa. Mas eu tenho que esquecer todas aquelas angústias, aqueles sofrimentos que ele me causou. Eu não tenho que ficar toda hora relembrando: aquele irmão, aquela irmã, aquele meu vizinho me fez mal, me disse tantas coisas. Se você verdadeiramente perdoou o seu irmão, você tem que se arrepender de verdade, você tem que jogar no mar do esquecimento, você tem que seguir a sua vida, mesmo com todos os sofrimentos que alguém causou a você, mas você tem que tentar esquecê-lo e perdoá-lo de verdade. Este é o significado do verdadeiro arrependimento. É o que o nosso Senhor Jesus está falando. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou de Deus, eu não tenho maldade, eu perdoo as pessoas, eu peço perdão. Mas faça uma reflexão: será se você está perdoando o seu irmão, o seu vizinho, seu pai, sua mãe, de verdade? Será se você está liberando perdão de verdade? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele só perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados, se a gente perdoar. Mas só existe arrependimento verdadeiro se houver abandono de pecado. Infelizmente, tem muitos casais que têm as suas discussões, aí de repente um ou outro pede perdão a ele ou a ela, né, vice-versa. E daqui a pouco ele fica jogando na cara dela ou ela jogando na cara dele. Então, será que isso aí foi arrependimento de verdade? Será que isso aí foi perdão de verdade? É muito complicado. Então, que venhamos cada vez mais nos espelhar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que venhamos, como a palavra de Deus diz, que existem 4 passos para nós aceitarmos Jesus em nossa vida. O primeiro passo é você ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é você crer na palavra de Deus, porque não adianta você ouvir, ler a palavra de Deus e você não crer, você ficar duvidando. Não adianta você acreditar em Gênesis, em Mateus, em Marcos e duvidar de Apocalipse, porque a palavra de Deus ela é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, nós temos que ter convicção no que nós estamos ouvindo, no que nós estamos crendo. Então, primeiro lugar é você ouvir a palavra de Deus. Segundo lugar é você crer na palavra de Deus. Terceiro lugar é você confessar seus pecados e abandoná-los. E em quarto lugar, você aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador de sua vida. É você deixar Deus ser a bússola da sua vida, direcionar a sua vida através da palavra de Deus. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.